Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bem, amigos do Retrocomputaria, este é o nosso episódio olímpico. Estamos diretamente transmitindo a cerimônia de abertura. Agora temos o desfile das delegações seguindo o protocolo olímpico. Ele foi aberto pela equipe do Atari 2600. Depois, as demais equipes em ordem alfabética. Nesse momento, a equipe do Master System começa o desfile. Sim, teremos a participação dos consoles. Aliás, é muito bonito de ver os atletas do Atari 2600 superando os limites dos 128 bytes de RAM. E também... Desculpa interromper, mas nosso repórter de campo tem informações sobre uma confusão acontecendo na concentração das delegações. Fala aí! A delegação do MSX estava pronta para iniciar o desfile quando eles começaram a brigar entre si. Realmente é um fato lamentável, estragando esta bela festa. Ah, mas o povo do MSX está sempre fazendo isso, né? Mas então, o problema também é na delegação do PC. Eles não estão habituados com essa cena. A atleta do PC tá desmaiando, passando mal aqui. Um horror, um horror. Olha só, isso que dá pra convidar plataforma velha para evento esportivo. Sejam bem-vindos, fãs do esporte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Retrocomputaria número 67. E dessa vez nós teremos os Jogos Olímpicos. E aqui na nossa mesa de comentaristas temos a presença de... Eu, Ricardo Pinheiro, e eu tô com uma dúvida. Fãs de esporte? Ai! Deve ter algum fã de esporte, pelo menos ouvindo, né? Vamos torcer que sim. Ah, claro, e aqui eu, Giovanni Nunes. Aliás, só lembrando que a gente resolveu, na tremenda maior total absoluta e triunfante cara de pau, requentamos a pauta de 2 anos atrás da Copa do Mundo e só mudamos pra Olimpíada, tá? A gente não presta. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Pois é, gente. Vocês aí que são fãs de esporte, fãs dos jogos eletrônicos e todas essas manifestações esportivas, de fair play, essa coisa bonita que acontece de 4 em 4 anos. Pois é, aproveitando isso tudo, nós viemos aqui com os Jogos Olímpicos. Que, aliás, eu até falei mal, não são jogos de esporte, são Jogos Olímpicos, ou seja, modalidades olímpicas, pois senão a falta ia ficar muito gigante e sem foco. E vai entrar jogos com California Games, um load enorme pra quem jogou em fita cassete. No, God, please, no! Não, só o load do California Games acaba o programa. Ia ser não, 90 tem pior, minutos. o cara que trabalhava na Soft House e gravava o California Games. Ah, pois é. Um abraço, Márcio Lima, um abraço. Já começamos a nosso primeiro personagem aí que a gente sempre fala, né? Daqui a pouco vai ter outras piadas aí. Ah, e tem outra piada sim, porque se a gente fosse falar de Skate or Die, a gente ia ter que jogar do Commodore 64 e o 41 ia deixar a gente na mão. Pois é, né? Pera, deixa eu pegar o quadro, João, peraí. Piada com o Márcio, fizemos. Tique. Piada com o Márcio, não. Já fizemos, 2. Não, é o post-it, vamos tirando o post-it da parede. Ah, é verdade. Daqui a pouco a gente faz bingo, hein? Bingo! Vamos ver se a gente consegue fazer bingo até o final do programa? Vamos embora. Ou então, jogos com Athletic Land. Peraí, Athletic Land é esporte? Deixa eu... Ah, sei lá, o pessoal tentou botar dança de salão nas Olimpíadas tempos atrás? Pois Nossa. é, os jogos que vão fugir muito a temática aqui. Então vamos deixar aqui só na estrutura dos Jogos Olímpicos. Claro que também a gente não poderia falar de um jogo muito popular na época, que a gente vai fazer uma grande exceção, que é o World Games. E tem uma outra modalidade olímpica. E é claro, a gente não vai falar nenhum jogo de inverno, porque o Brasil não tem jogos de inverno. Então, isso até o Marte chegar aí com o inverno chegar pra valer... Próxima era glacial, né? Exatamente. E antes que os curitibanos reclamem, não vai ter Olimpíada de Inverno em Curitiba.
Bem lembrado. Os corintianos vão reclamar. Digo, como assim não tem inverno no Brasil? Aliás, João, só um comentário assim, só pra lembrar, né? Existem jogos separados que apresentam modalidades olímpicas, né? Vamos se lembrar dos próprios jogos de futebol, os jogos de basquete. Sim. Aquele jogo foi maravilhoso, sendo irônico, pro Atari 2600, que é o jogo de boxe. E aquele jogo, aí não sendo irônico, porque eu acho muito bonito, também para Atari 2600, que é o de voleibol, que é o vôlei de praia. Então não vamos tratar desse cara, senão a gente ia literalmente se perder em processo. Então resolvemos ficar apenas naquilo que seriam as provas de atletismo e companhia. Exatamente, até para todo mundo não ficar gigante. Então vamos para os Jogos Olímpicos propriamente ditos. Como eu disse, a gente vai peraí, temos que, João, temos que fazer uma piada nessa brincadeira, pra pauta não ficar gigante, e esse episódio se transformar numa verdadeira maratona. Ah, sim. E aliás, uma cultura inútil. Você sabia como a maratona surgiu? Aquele cara que perdeu o ônibus teve que sair correndo até a maratona, né? De Mais ou maratona menos. até... Aquela famosa batalha de maratona, né? Os atenienses ganharam, pegaram o Filipides, né? Meu grego é ótimo, se eu estiver falando alguma coisa, por favor, gente, mandem aí, meu grego é muito bom. O grego antigo seria Filipides, o grego moderno seria Filideponeso ou algo parecido. Ah, é? Eu já vou que tá falando, hein? Confiar nele. Aí o que acontece? Mandaram o Filipides avisar o pessoal lá em Atenas. Só que tem um detalhe, como ele perdeu o ônibus, não tinha um Uber naquela época. Ele correu 42 quilômetros a pé sem parar. É o seguinte, Filipides era um estagiário, ele era muito chato. Os caras assim, alguém tem que avisar lá. Ah, Filipides, avisa o pessoal lá. Aonde? Lá na capital. Sim, senhor. Manda o fax! Estagiário sempre bem intencionado, né? O cara foi. Aonde fica Atenas? Ah, aqui ó, pega essa estrada, próxima esquina. E pra piorar, depois o trote continuou, né? Porque depois viraram pra ele e falaram assim: agora você pega e volta. Aí ele voltou. Só que tem um pequeno problema que ele esqueceu o recado. Ele deu o recado, ele disse: nós ganhamos e morreu. Então, pra comemorar esse evento, da Era Moderna foi criada as Olimpíadas 1896, se eu não me engano. Isso, 1896 em Atenas, foi a primeira Olimpíada. Mas, se eu não me engano, os mentores intelectuais foram os ingleses, né? Eles que formularam, né? Era o Barão de Coubertin. Então... Isso, exatamente. Só que eu achei desculpa o trocadilho, uma filipidagem da aí, porque deveria se chamar Filipides e não maratona a modalidade. Porque ele esqueceu o recado quando chegou em Atenas. É mesmo, é? Pô, sacanagem, o estagiário nunca é lembrado. Quem é o estagiário? Pois é, então vamos começar. A gente já deu uma cultura inútil aí de como surgiu as Olimpíadas e a maratona, da nossa maneira, é claro. Distorcido. Qualquer coisa bom, ler aí o Wikipédia. Vocês querem coisa correta, eu vou ler o Wikipédia, vamos ver o The History Channel, vamos ver essas coisas. Não, você quer ver coisa correta, você vai pesquisar em livros, essas coisas. Se você for olhar na Wikipédia no History Channel, você vai continuar lendo coisas erradas. Por isso mesmo que eu vou ter pessoa. I'll see you in hell. Enfim, gente, essa é a nossa versão, mas se informem, porque a gente tá um pouquinho equivocado, mas só um pouquinho, tá? A gente deve estar errado em algum ponto aí, mas não tá muito diferente do que o pessoal que tá na internet, não. Pois é. Então vamos que interessa, vamos pros jogos, que aí a gente vai acertar um pouquinho mais. Vou lembrar que a gente vai pegar o período de 3 Olimpíadas, né? Vamos falar um pouco do que veio antes. Logo depois da Olimpíada de Montreal, 76. Vamos falar principalmente do período Não tinha computador, né? Não tinha. Moscou, 80, a famosa Olimpíada do Ursinho Misha. 84, Los Angeles. Seul, 88. E a gente ainda dá uma pincelada por alto em Barcelona, 92. E já tava no feed de festa para as plataformas clássicas, infelizmente. Pois é, né? Aí dali por diante, Atlanta, 96, já não tinha mais nada. Morre. Então tá, a gente começa falando então da zona do aquecimento, tá? Até 79. A FanFest? A FanFest, aquela coisa para abertura, vamos aquecer para fazer desfile e tudo. Aí a gente falou que já citar algumas coisas sobre videogames, de citar do Atari 2600, o Video Olympics, que é um jogo de 1967. E eu, na época, queria muito esse jogo, na época eu tinha Atari, e acho que nunca tive, e depois eu vim descobrir e ver, eu falei, que decepção. Programado por o Joe DeCuir que se fala o nome dele? Não sei, o DeCuir, pronto, se alguém souber a origem, se for francesa, o meu francês é muito ruim, eu não sei fazer bico. Ou então esse cara deve ser canadense, que explica muita coisa. Tá quase no mesmo. Aliás, o John DeCuir fez algum outro jogo legal pra Atari 2600, agora eu tô... Porque o nome não é meio estranho. Não que eu me lembre, mas deve ter feito. Essa galera aí geralmente faria mais de um jogo. É que a maioria
também ficar marcado com um jogo que fez sucesso e outros 10 que não fizeram, por algum motivo, ou qualidade, ou então que ficou obscuro mesmo. Exceto o cara que fez o jogo do Atari, né? Ah, ele fez Combate, né? Ele fez Combate. Poxa, então ele fez o primeiro clássico do Atari, então o cara é bom. Ele entrou no Atari no dezembro de 75. Então ele pegou a parte do projeto, né, desenvolvimento, passou pelo desenvolvimento do Atari e pelo que eu andei também com o pessoal de Amiga. E depois tem pelo menos um Joe DeCouy relacionado ao Amiga, inclusive no evento dos 30 anos do Amiga na Califórnia, tem um vídeo de 2015 e ele estava presente lá. Então não sabemos se é o mesmo, mas se você jogar o nome no Google, você vai achar algumas coisas curiosas, como por exemplo, inclusive, a ficha do Hombre no LinkedIn. O currículo desse. Pode até ser amigos dele. Sim. Aliás, falando sobre o jogo, eu entendo porque você tinha essa vontade imensa de jogar. Cara, a ilustração da capa é muito boa. Eu tinha por curiosidade mesmo. Vou ser honesto, João, acho que eu nem lembro da ilustração da capa. Eu tô vendo aqui, realmente, como toda capa de jogo de Atari, ela era 80% do jogo. Era isso que eu ia falar. As capas dos jogos de Atari eram sensacionais. Até porque era pra explicar como é que o jogo era, ou como eles queriam que o jogo fosse. Ou como era pra sua imaginação imaginar que seria o jogo. Exatamente. A capa do Space Invaders era um negócio muito de caraca. Sim. E as Revenge, Mon Patrol. Aliás, vamos explicar o que é o jogo, né? Porque ele era uma frustração. A capa é muito bonita, por sinal, né? Deve ter usado algum ilustrador pra fazer ela, como todas as capas da primeira geração de jogos de Atari. E aí vinha lá, Video Olympics, Video Computer System Game Program, 50 videogames, 50 jogos de esporte. Nossa, mãe, você delirava, né? 50 jogos em um. Aí você tinha os jogos Pong, Super Pong, Fox Pong, Soccer Pong, Hockey Pong, Quadra Pong, Handball Pong, Voleibol Pong, Basquetebol Pong e Spam Pong. Sim, gente, era literalmente. Ou seja, gente, era um cartucho de brick game com 50 variações de Pong. Eu frustrado achando que era uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais bonita, essas coisas todas, né? Iria lá do Criança, mercado, mas isso ia demorar bastante tempo. São 67 ainda. Bom tempo. Porque até chegar nos anos 80, né, que temos a Olimpíada de Moscou, que ela, inclusive, ela talvez por isso não tenha tido muito jogo, né, porque ela contou com os Estados Unidos e outros países boicotando a edição dos Jogos de Moscou por conta, em protesto à invasão do Afeganistão pela União Soviética. Então, acho que a Soft House aderiram ao boicote também, então não fizeram jogos nessa época. Pois é. Aliás, gente, sim, mesmo o Afeganistão, que 20 anos depois os Estados Unidos invadiu também. Acho que eles queriam ter invadido primeiro. É aquele do Rambo 3, né? Não, aí é pior, né? O Rambo vai pra atrapalhar a saída dos soviéticos. A invasão do Afeganistão era o objetivo da Rússia ter uma saída pros mares quentes. Todo o objetivo, pelo menos é o que eu ouvia em escola, o que eu aprendi, era pra ter saída pros mares quentes. Ficou quente pra caramba pra eles. Ele já a saída perto do que hoje é a Ucrânia, mas isso aí, pelo que eu sei, tem relação com uma guerra civil organizada por líderes tribais, zoou todo o país. Mas vamos voltar ao assunto, que isso aqui não é um podcast sobre geopolítica internacional, na falta do César aqui. Na falta do César pra lembrar, né? E pra puxar nossas orelhas de nossas viagens. Mas pra não fugir muito, hein, João? Mas vale a pena jogar Balance of Power, né? Tanto o primeiro quanto o 19 Edition, que é a segunda edição. Que é um jogo bem legal. Inclusive, ele é baseado num trabalho de conclusão de curso do autor sobre geopolítica. O cara não é sobre informática, ele é sobre geopolítica. Não, ele escreveu e desenvolveu o jogo em cima dessas ideias. O autor era cientista político? Ou melhor, não, acho que ele é programador, mas ele teve algum nível de formação nesse tipo de coisa. Deve ter algum dado de curso no meio do caminho. Tem na Wikipedia a explicação lá bonitinho. Mas vem cá, eu falei que boicotaram, mas teve um jogo. Opa, então diga qual é. Não deveria ter tido, né, Ricardo? Isso aqui, conta você aí. Aliás, é surpreendente quem fez o jogo, né? Teve o Olympic Decathlon. Não, gente, não é o Decathlon que vocês estão falando. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Calma. Olympic Decathlon, ou conhecido também como Microsoft Decathlon. Uhul! Sim, foi a Microsoft que fez. Quem diria? E você achando que ela só foi fazer jogo depois do Xbox. Pois é, né? Aí. Só porque o Flight Simulator não conta. Pra TRS-80, Apple II e pra DOS, né? Pra MS-DOS, no caso, ou PC-DOS. Qual saiu com esse nome de Microsoft Decathlon.
Lembrando da escala, né? Saiu um por ano. 1980 a versão de TRS-80, 81 a versão de Apple II, 82 a versão de DOS. Em 79 o TRS-80 tava no auge. Vamos fazer um jogo pra TRS-80. Eles lançaram em 80. Aí tava decaindo. E agora? Apple II. Aí começou a desenvolver o Apple II. Aí em 81 já tava entrando o PC da IBM. Agora tem que fazer. Então eles estavam apenas correndo atrás do rabo. O famoso cronograma da Microsoft. Se vocês verem o vídeo, vou confessar com vocês, eu tô começando a ver agora, um vídeo que tem disponível no YouTube a respeito. Gente, na boa, realmente é esquisito. Não, esse jogo em si já é motivo pra você organizar um boicote. Meu Deus. Sorte dos usuários de Apple II e também os de PC DOS, muito mais lá na frente, e ganharam jogos melhores. Agora o pessoal sem tenta desculpa, né? Caramba, eu tô vendo agora. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. O pessoal TR-80 sinto muito. Cara, na boa, o Decathlon do Atari é melhor. Só porque é visto de cima, a corrida. E olha que em tese você tá vendo a melhor versão, hein? Cara, eu tô vendo o vídeo da versão PC, a de 16. Então, em tese você tá vendo a melhor versão. Ei, João, ela até pergunta se você tá ligando numa TV ou no monitor, que ela usa artefato. Olha, isso aqui tá com cara de porte direto da versão do Apple II. Cara, mesmo assim, a pessoa faz coisa melhor que o Apple II. Pode fazer coisa melhor. Com certeza nós vamos ver isso em breve. Meu Deus do céu, que jogo horroroso. Não, como falou Giovanni, só por isso dá pra fazer boicote, cara. Dá pra fazer protesto. Vamos boicotar a Microsoft, não vai ter Microsoft. Não, as partes de corrida são as melhores. Você tá sendo irônico, né? Claro que eu tô sendo irônico. Custa nada perguntar. Hashtag não vai ter Microsoft Decathlon. Olha, só vou falar uma coisa dessa história aí. O pessoal do TR-80 se deu muito mal. Porque tem opções melhores para essas outras duas plataformas. O próprio Decathlon, Summer Games. Agora o pessoal do TR-80 só tem isso aí, cara. Mas você sabe, João, que o pessoal do TR-80, grande parte dos usuários eram profissionais liberais, que os caras usavam o computador muito mais no seu trabalho do que para diversão e lazer. Até nessa época aí, eu acho que o próprio PC tá nessa mesmo esquema. Eu acho que só o pessoal do Apple II que tinha mais base instalada caseira. Para joguinho. E pessoal de colégio, provavelmente não jogou esse jogo, coisa melhor. Bem, eu fiquei sabendo desse jogo ontem, então vamos seguir, vamos falar de outra coisa. Chega, boicote, hashtag não vai ter jogo. Gente, não joguem Microsoft Decathlon, sei lá. Vamos para um clássico que esse sim... Pera aí. Não, aí Los Angeles, 1984. Nós iniciamos com a segunda Olimpíada, que também teve um boicote. O Bloco Oriental, não sei se foi um boicote do boicote, mas eles boicotaram por conta de uma invasão dos Estados Unidos para algum lugar que agora de cabeça eu não consigo lembrar. Acho que foi um país da América Central. Eu acho que eles boicotaram em Nicarágua. Não, foi a Nicarágua. Não, que foi represária foi, né, Ricardo? Isso aí não tá certo, mas tinha que ter um motivo, né? Eles deveriam ter sido legais e terem os dois boicotados as Olimpíadas seguintes, mas pararam de brincar de boicote. Olha, dessa ponta aqui se tá bem é quem foi e não boicotou, porque aí teve mais medalha, né, pra galera. Porque a Rússia e os Estados Unidos são os dois papafichas, né, dessa época. Eu vou contar, tem um episódio... Papa medalha. Tem um episódio dos Simpsons disso. O nascimento da Lisa. Nossa, que ela a promoção... 84. 84. Que é a promoção da rede Crunch Burger. Pra cada medalha que os Estados Unidos ganhavam, você ganhava um hambúrguer, né? Só que assim, eram todas modalidades que o Bloco Oriental era muito melhor. Então assim, não teria hambúrguer de graça pra ninguém. Aí houve o boicote e o Aí houve o boicote e o Crush desesperado, com um monte de freguês pedindo hambúrguer gratuito. É bem feito. Crush é uma comédia mesmo. Mas enfim, isso aqui não é um podcast de Simpsons, nem de jogos dos Cíficos. Aliás, tem muito mais jogo bomba do que jogo bom. Mas um dia eu acho que isso merece um podcast. Tem coisa pra plataforma clássica, acredite se quiser. Desculpa, subi. Aliás, aqui eu já vou falar sobre o Decathlon uma coisa. Gente, se a gente pegar o Video Olympics lá em 77, no lançamento lá do 2600, comparar com o Decathlon aqui, que é, em tese, um dos últimos jogos do Atari, não conta os jogos depois do Crash, né? Tá mais raspa do tacho do que qualquer outra coisa. Mesmo hardware, né? Mas é exatamente o mesmo hardware, só muda a capacidade de memória. Olha, a evolução é abissal. Ali já é um bug safado. Aqui nós temos um jogo que definiu o gênero de destruidor de joystick.
Exatamente. Sim, todo mundo tem história de ter destruído um ou mais. Todo mundo tem. Eu vou ser honesto, eu não tinha que destruir joystick, não, mas é porque Decathlon a gente jogava com um Dynastic. Você já vai contar essa história. Antes vamos explicar pra quem é do eFit pra cá o que é o Decathlon, né? Vamos lembrar o seguinte: a modalidade Decathlon é a modalidade do atletismo ou das Olimpíadas e ela consiste em 10 provas. Então ganha-se a medalha de ouro aquele que pontuar em todas as 10 provas e conseguir a maior pontuação em todas as 10 provas. As provas são 100 metros rasos, salto em distância, 110 metros rasos com barreiras, lançamento de disco, lançamento de dardo, 400 metros rasos, salto com vara, salto em altura e 1.500 metros rasos. Vamos botar um aspas aí no rasos, tá? 1.500 metros fundos, poderíamos dizer assim, né? Ela vai ter que dar pelo menos umas 3 a 4 voltas na pista. Exatamente, e é essa aí, se o teu joystick ainda tava inteiro, ele ia embora dessa. Aliás, o Decathlon, né, 83, lançado pelo spin-off da própria Atari, a Activision, por um sujeitinho chamado David Crane. João, quem é David Crane? David Crane é simplesmente o criador do icônico Pitfall e do Pitfall 2, entre outros jogos. Laser Blast. Crackpot também é dele. Qual que você falou? É um jogo que é uma porcaria, Laser Blast. Eu tenho que falar também que o cara nem fez coisa ruim. Laser Blast do Atari, é muito esquisito aquele jogo. Era não sexta-feira, tá? Laser Gate é um jogo completamente diferente. Não, não é Laser Gate, é Laser Blast. É que é o seguinte, era quinta-feira e o chefe pediu um jogo pra sexta. Pois é. Ele saiu, né, pra 2600, 5200, ColecoVision, MSX, Commodore 64 e definiu o gênero de destruidor de joysticks. Porque assim, existem várias maneiras, porque tudo você obtinha uma hora alcance, tirando a situação em parte do salto com vara, que tinha um macete, era basicamente você bater no joystick de uma forma deslocadamente louca para você poder ganhar mais velocidade, para poder conseguir fazer o objetivo, ou o salto, ou o que fosse, para ganhar velocidade. E aí, criatividade da juventude era maneiras de você fazer aquilo, fazendo maneiras que você pudesse obter maior distância. Eu falei da coisa do salto com vara, que você batia, quando você cravava a vara, né, para fazer o impulso no chão, apertar para soltar e continuar apertando o botão de disparo loucamente. Então nessa, eu lembro que a gente jogando em casa, o personagem fez 7 metros de altura. O cara conseguiu saltar 7 metros de altura, porque tinha esse macete, fazia, batia, cravava e continuava apertando feito louco. Aí ele saiu da tela, batia na lateral da tela e caía raspando no canto direito da TV e caía no chão. E voltava com um passarinho. Não, esse é outro jogo. Não, esse é outro jogo. Tá bom. Já colhava o Dynastic, né? Na época eu tinha um Atari, meu avô fez pra gente uma caixinha, fez com fórmica, meu avô já deve ter contado, meu avô era habilidoso com madeira, e a gente tinha um Dynastic, então a gente usava o Dynastic da Danacom, que era um joystick maior, mas anatômico, e tinha as ventosas na mesa. Anatômico conversa fiada. Ele tinha as ventosas que você prendia na mesa, então a gente fazia aquele C com a mão direita, levantava, tomava a posição e batia feito um louco, né? Na base do joystick. Tanto eu quanto meu irmão. Eu fazia um pouco diferente. Eu colava o Dynastic na perpendicular numa madeira, ou seja, ele ficava de lado o controle, e batia nele de baixo para cima. Para que a cinética, aí você vê o quanto que ele sofria na minha mão, para que a cinética fazia ele bater para baixo e ele ir para cima. Meu Deus. Ganhando mais velocidade, não precisando fazer para os dois lados. A cinética já fazia ele ir pra cima, ou seja, era tapa, ia rapidamente, ele balançava. Mas o controle ia ficar extremamente mole, não ia? Foi o que aconteceu. Tinha gente que pegava o joystick pela base, o joystick da Atari, o CX40 pela base e sacudia. Eu vi essa também. A corrida dele ia pro cacete. Com certeza. Tá, mas tem pior. Eu lembro era um joystick de Super Game, o joystick você tinha, nem era meu, era do colega. O videogame tava com uma semana, eu acho, comprado, né? De novo ainda. Caraca. Tava jogando Decathlon. E acho que inclusive era a prova de salto com vara. Que num dos movimentos pra esquerda e pra direita, quando saltou, digamos que o joystick continuou o movimento. A torre soltou da base. Infelizmente não era eu segurando o joystick. Pelo que eu sei, acho que o dono ficou de castigo depois de um tempo. Mas temos histórias piores. João, você falou que você fixava, né? E usava a gravidade a seu favor. O Kevin Savage, do livro Terrible Nerd, ele conta do amigo dele, o Mike, que eles jogavam, só que não é o Decathlon, é o Track and Field, que nós já vamos falar. No caso, jogavam no Atari 8-bit. E ele contou o seguinte: o amigo dele, o Mike, ele pegou uma lixadeira
e colocou sobre a torre do joystick e ligou. Então, no track and field, o personagem literalmente voava pela tela e terminava a corrida em tempo recorde. Só que tem um detalhe, isso só pode ser feito uma vez, porque esse personagem destruiu o joystick. É o que eu imaginava que ia acontecer. Não, inclusive a lixadeira com a lixa afixada. Ai. Cara, a chance disso dar merda era enorme. Mas criança não pensa. Claro Não. que não faria Não, isso. criança não pensa nas consequências. Adolescente que não pensa, desculpa. Ah, uma criança também faz muita merda, não é? Enfim. Mas tem desculpa da idade. Aliás, eu já dei o gancho pro próximo título, né? Também do Aliás, mesmo eu ano. vou falar uma coisa. A Activision deu uma chance de ouro pra Atari faturar com controle, mesmo assim ela teve crash, né? Poxa. Pois é. Ai. Ué? Já Mas tinha, pegava uma grana com controle novo. Já tinha muito fabricante de terceiro também vendendo controle de joystick. Ah, então a concorrência tava feroz. Vamos lá. Track and field, né? Ou Hyper Olympics, né? Interessante que eu não sabia. Eu tô vendo agora, tem um vídeo, a versão dele pra Atari 2600. Pois é, isso também não sabia. Foi na pesquisa que eu vi. Versões para arcade, que é a versão que quase todo mundo conhece. Apple II, Atari 2600, eu acabei de citar. Atari 8-bit, Nintendinho, Game Boy, o Sharp X1, Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum e MSX. Sendo que no caso, MSX a Konami dividiu em 2 jogos. A Konami também foi responsável pelas versões do MSX, do Nintendo e do Game Boy. Aliás, hein, João? Conhecido vulgarmente como o Olimpíada do Flipper, né? Com Sim. certeza. E no Flipper eu usava 2 botõezinhos. Então você tinha que, ao invés de você sacudir o joystick feito um louco, você tinha que bater desesperadamente nos 2 botões do controle. Sacudir a três, máquina de arcade. Na realidade são 3, porque tem o botão de Ah, não, pulo, sim, verdade, desculpa. São os 2 botões, mais o terceiro para fazer os saltos. Era Então, esse. esse jogo aí, inclusive eu digo que o joystick padrão do NES é melhor pra jogar esse jogo. Só suplantado pelo próprio joystick da Konami, que ela vendia pro NES e pro MSX. E era exatamente isso do arcade, né? Era um controle que só tinha botões, pra você esmurrar eles à vontade. E aí agora eu vou falar a malandragem. Além da malandragem do Decathlon, que servia pra ele, né? Mesmo malandragem. Apesar que eu acho que ele era um pouquinho menos exigente na porradaria. Eu não me lembro da gente quebrar tanto o joystick no MSX quanto era no Atari. Ou isso os joysticks melhoraram. A malandragem é o que eu fazia no arcade. Eu com os amigos, eu usava palito de picolé e botava nos 2 botões. E batia no meio só, entendeu? Eu conhecia essa história, mas não sabia como o pessoal fazia. Batia no meio, ele batia os 2 botões ao mesmo tempo. Você aproveitava e fazia também ficha de gelo pra jogar de graça? Isso aí é outra história. E vou falar uma coisa pra você. Mesmo com os macetes e tudo mais, volta e meia você via botões detonados. Então lá tinha os cavalos também no arcade que batiam com toda a vontade. Afinal a máquina não era deles. Se o dono do fliperão pegasse, era a pancadaria na certa. E naquela época não tinha mimimi. Você apanhava, veio do cara. Exatamente. É o famoso fez a merda, corre. Correr. Exatamente. E não tem medo de raso, né? Aproveita aí que você tá no embalo e faz os 100 metros rasos, exatamente. Corra não pela medalha, mas pela sua vida. Eu procuro um outro filme pra frequentar, né? Exatamente. Mas você via, volta e meia, as máquinas sendo reparadas ou com defeito nos botões. Também é a destruidora de botões. Lembrando que provavelmente os botões aqui das máquinas do Brasil eram botões mais vagabundos, né? Pelo menos eu só via bootleg. Não me lembro se a Taito do Brasil... Eu tenho quase certeza que a Taito do Brasil lançou esse jogo. Talvez com o nome óbvio de Olimpíadas, né? E eu só vi as máquinas piratonas, não vi máquina da Taito. Aliás, João, a gente falou e não explicou que modalidades que tem, né? Ah, é? Ele era um pouco menos que o Decathlon. Diga aí as modalidades que tinham nele: 100 metros rasos, o arremesso de dardo, 100 metros com barreira, arremesso de martelo e salto em altura. Vale lembrar que no arremesso de dardo tinha o easter egg de você atirar e se você, dependendo de como você apertasse o botão, prolongasse a pressão no botão para fazer o arremesso, o dardo subia, né, e fazia um ângulo mais inclinado. Na versão de arcade subia com a lateral, quando ele caía como um pássaro espetado no dardo. Isso. Parece que isso aí também tem na versão do NES, mas em uma versão só. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Uma curiosidade sobre a jogabilidade da versão
do NES. Ah, mas lá só tinha 2 botões. Como é que você pulava? Simples, você usava o direcional. Você dava um toquinho no direcional pra cima, ele pulava. As versões foram feitas pela... Não, peraí, tem a música que ninguém conhece, do Carruagem de Fogo, né? Eu De primeiro novo? a vir com ela, porque o Decathlon tem outra música, eu não consegui identificar o nome. Ah, acho que é música própria, né? Não, eu ouvi essa música até o próprio Decathlon da Microsoft. Isso aí é hino das Olimpíadas. Isso aí é algum hino, alguma coisa, agora bem lembrado. Verdade. Porque o Microsoft Decathlon tem a mesma música. Acho que algum hino. Leitores esportistas aí, por favor, mandem. A gente não sabe manda que aí, por música favor. é essa. Eu acho que é o hino das Olimpíadas. Eu só sei que a musiquinha era. Bem lembrado, a versão de arcade tinha voz digitalizada, que era uma novidade, foi o primeiro jogo a ter esse artifício, o primeiro jogo desse tipo. Isso, Então, inclusive, até hoje eu me lembro. Get set, play. Go. Sim, nós falamos... Não, isso aí é Boscônia. A Konami, como a gente já falou, fez as versões de Nintendinho, Game Boy de MSX, a versão do Sharp X1 feita pela SPS e a dos micros ocidentais, tirando a versão do Apple II, foram todos produzidos pela Ocean. Eu não sei quem fez do Apple II, então fico devendo. A versão do Nintendinho teve algumas modalidades a menos, e aí na versão Hyper Olympic 64... 84, errei por 20 anos, para Nintendinho, eles botaram um cartucho de 64K e botaram todas as modalidades. E no caso para MSX houveram 2 Hyper Olympic, né, que era o Track and Field, 2, Hyper Olympic 1 e 2, também lançado no mesmo ano. Mas a gente falou um pouco melhor deles lá no episódio que nós comentamos sobre os jogos da Konami. Aliás, não sei se vocês perceberam. Não, só uma pausa. Sabe quem fez o Track and Field para Apple II? Quem? Atari. Será que o porte foi bom? Foi lançado pela Atari Soft. Então provavelmente as versões do 2600 e do Atari 8-bit também foram. Bem capaz. Tudo na casa do 6502. Só o NES que foi pra Konami mesmo. Isso explica muita coisa. Pois é. Vamos falar do irmão do Hyper Olympic? Hyper Sport. Hyper Esportes. Que eu vou dizer que pra mim é o meu favorito desses jogos de esportes. A série Hyper Sport para o MSX são os meus favoritos. Sim, a jogabilidade dele é bem mais refinada. Vamos lá, vamos a ele. Saiu pra arcade, por mais que eu nunca tinha visto. Eu também não vi na época. Olha, eu vi a foto do arcade aqui do Hyper Olympics, Track and Field. Eu vou ser sincero, se a gente tivesse visto, eu estaria lembrado, porque a tela é deitada. Ah, sim, eu lembro de ter visto essa foto. Na época não, mas eu lembro de ter visto a foto. Você jogava, ele era com um esquema mesa de bar, né? Aham. Por isso que eles chamam de bar top, né? Esse esquema. Aí você tá jogando, o cara coloca um copo de cerveja em cima da tela. Por aí. Se bem que na época dos fliperamas clássicos, o pessoal botava em cima da máquina copo de cerveja, cigarro, era uma beleza. Não, tô falando em cima da tela. Ah, sim, é verdade. Mas continua, Ricardo. Então, teve versões do Hyper Sport pra arcade, como eu falei, não vi isso no Brasil, versão arcade. Mas parece que é o mesmo hardware do Hyper Olympics, inclusive as vozes são iguais. Nintendinho, MSX, SG-1000, BBC Micro, Commodore 64, o Amstrad CPC e o ZX Spectrum. Tem um monte de variações, tá, em termos das modalidades. A gente tem uma listinha aqui dos 3 jogos que foram feitos pela Konami para MSX. Que também é bem parecida com a do arcade e a do NES. Então, vamos dizer, é da Konami, é oficial. Então assim, Hyper Sports 1, saltos ornamentais, salto sobre o cavalo, cama elástica e barra. É mais focado em ginástica, que a gente chamava de ginástica olímpica, hoje em dia ginástica o que se chama? Acho que não é ginástica olímpica, não. Não, agora é outra coisa. Porque ginástica ritmo é mais com a dança também, né? É outro tipo, hoje em dia eu não sei. Então alguém que sabe, por favor, comenta aí embaixo que eu não lembro. Pra liberar a Daiane dos Santos interior de cada um. Exatamente. Pra todo mundo dar seu triplo escarpado, né? Lembrar que cama elástica não tem nas Olimpíadas. Ou não tem mais, né? Não, mas acho que na época não tinha mesmo, não. Hyper Sport 2...
que era do meu favorito, que era tiro ao alvo, que tiro ao prato. Não é tiro ao pombo? Ao prato, tá, João? Não é ao pombo. O João comentou na hora da prova, mas peraí, vamos matar o pombo? Mas, coitado do bichinho. Na verdade, existia uma época, no início das Olimpíadas, a prova de tiro ao pombo era literalmente para bater as aves. Mas bem no início, entendeu? Mas depois foi tirado e aí os passando por o que eles chamam de skit shooting, que é o arremesso do prato para ter lançado por uma máquina, que não é um prato assim, ele é um disco de cerâmica que é atirado por uma máquina que vai lançando e o cara vai atirando. Na tradução me faltou conhecimentos olímpicos. Ricardo, retiram pratos lá da Vila Olímpica, do refeitório dos atletas e colocam pra modalidade. Exatamente. É por essas e outras que vão querer trocar shot pra metal, né? Metal, né? Aproveitar, né? Tiro ao prato, tiro com arco, que antigamente chamava de arco e flecha, mas hoje em dia é tiro com arco, e levantamento de peso. Todo mundo de bigode. Todo mundo de bigode. Não, mas isso dentro do primeiro Hyper Sport, o pessoal era bigodudo. Não, bem lembrado. No primeiro não, no de MSX não. No segundo que tem os personagens aparecendo com bigode. Não, no de arcade ele tem, de Nintendinho tem bigode. É porque assim, exatamente. O bigode faz parte da preparação do atleta. Konami Soccer. Eu não acredito, mesmo a malandragem do Mario. É o bigode realça, poucos pixels realça o rosto. O bigode economiza a boca, tá bom. Isso aí. E o Hyper Sport 3, tinha ciclismo, salto triplo, curling e salto com vara. Detalhe, o curling é um esporte de inverno. Faltou que faltou curling? O curling é um esporte que está nas Olimpíadas de Inverno. Eu aprendi jogando no Hyper 3. E depois eu acabei assistindo provas de Olimpíada de Inverno e eu ia acabar assistindo o curling para ver por curiosidade. Só que o mais divertido é o seguinte, eu pegava, baixava o vídeo, botava e assistia acelerado. O esporte é muito lento. Uma prova de curling pode durar 3 horas. Eu assisti acelerado sem som. Porque a ideia é o seguinte, no curling você tem uma pista de gelo, você tem a equipe, cada uma das equipes, você tem um alvo. E eles atiram uma coisa, é uma pedra, uma alça em cima, tá? Um peso padrão, tem o lançador. Ele vem, desliza sobre o gelo e ele empurra. E a equipe vem 2 personagens na frente com uma espécie de uma vassourinha que eles vão pulindo o gelo para fazer a pedra deslizar mais. O objetivo dele é colocar a pedra na posição mais central do alvo e tirar a dos adversários. Você tá dizendo que enxugar gelo é um esporte? Era exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu chamava essa modalidade de enxugamento de gelo. Eu e meu irmão falaram na época, vamos lá jogar. Ih, chegou na prova do arremesso de panela. Beleza. Estão jogando panela, vamos jogar panela. Loucuras da Konami aí, botando um esporte inverno no meio do esporte verão. Devia ter um programador que a mãe jogava curling e ela encheu o saco. A minha mãe que chorava no ping-pong? Não, a mãe não era o pinguim, cara. A mãe era do Nintendo. No Nintendo não tem pinguim substituído pela mãe. Ou foi uma mulher velhinha ali. Parece a mãe do personagem. As versões que a Konami realmente produziu foram as versões de MSX do Nintendinho. A DSG-1000 já foi portada pela Sega mesmo, obviamente licenciado pela Konami, e ela se baseou na versão da MSX. E as versões outros ocidentais, que a gente já citou, né, BBC Micro, Commodore 64, Amstrad Spectrum, são versões feitas pela Ocean. Em particular, a versão do Spectrum tiraram o salto com vara, e aí a pergunta que não quer calar: onde é que esconderam a vara? Bite my shiny metal ass! Onde colocaram a vara? A pergunta do tiozão do pavê é: onde está a vara? Piadas de quinta série. Isso aqui não é um podcast de piadas de quinta série, é um piada de onde escondem a vara. Na falta do César. Piadas de Praça Nossa, essas coisas. Na falta do César, por enquanto, alguém tem que tentar botar um pingo de moral nesse negócio, né? Ou não? Não, teremos outras piadas de tiozão até o final do episódio. E aí nós vamos pro Summer Games, né? Voltamos para os ocidentais, né? Aliás, estamos em Los Angeles ainda, gente. Lembre-se disso. Cerimônia de Los Angeles, repórter usando TEND 100 para digitar as matérias e mandar por modo auricular para redação. Já falamos sobre isso. Se fosse cerimônia de encerramento, o carinha, aquele jetpack. Só serve para isso o jetpack, né? Não tem combustível. Não, serviu muito bem para ser inimigo do James Bond e para ser veículo daquele seriado futurista Ark 2. Eu lembro do Ark 2. O 007 que usa no Thunderbolt. Não é inimigo, ele que usa, né? Tem outros momentos que o pessoal usa o jetpack. E tem um filme baseado em quadrinhos dos anos 90, o Rocketeer. Na prática, que é um jetpack. Dos anos 40. Que tem uma ponte aí, porque afinal das contas o cara que é o vilão é o Timothy Dalton, que foi 007 por 2 filmes. Olha só, que coincidência. E alguns dirão até, felizmente, por 2 filmes. No!
No! E Rocket League, vamos parar de falar de Rocket League, que só teve jogo horroroso. Não. A história em quadrinhos é legal. A namorada do Rocket é baseada na Betty Page, na Pin-Up, ou seja, é um colírio para os olhos masculinos, claro. A primeira história, eu li só uma. E é um personagem interessante, é legal, assim. Anos 40, infelizmente. É o que a gente espera. Infelizmente, como toda boa adaptação de filme, teve jogos horrorosos. Pois é. Vamos pros jogos de verão? Vamos pros jogos de verão. Summer Games da Epic e aquela empresa favorita do João, o Westgold. Mas vamos lá, e inclusive eu faço a pergunta pro Giovanni. Existe um boato, não botei isso na pauta porque eu achei que foi um boato, mas eu acho que é bom falar. Existe um boato que a Westgold tem esse nome por causa dessa representação que no início ela era especificamente uma publisher europeia da Epix. Como a Epix fazia muito jogo de esporte, não fazia só jogo de esporte, mas fazia muito jogo bom de esporte, rolou esse boato que o Westgold, por ser a referência da medalha, né, olímpica de ouro, e de ser o West, porque a Epix é uma empresa americana. Procede isso? Tô vendo aqui na Wikipedia que a Westgold que era de Birmingham, então uma coisa bem norte-americana, né? What? Ela foi fundada em 84. Não, Birmingham é na Inglaterra, eu sei. É na Inglaterra. Ele tá sendo sarcástico. Tá. E o objetivo dela era realmente republicar jogos populares nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, quer dizer. Jogos populares lançados por empresas norte-americanas, melhor falar assim. Então procede esse nome, esse boato do nome Westgold. E parece que ela tinha representação de 24 soft houses norte-americanas na época. Não era só Epic, né? A Westgold, entre outras coisas, vocês me fizeram lembrar e não tem muito a ver, me desculpa, mas eles fizeram talvez o único jogo bom clássico que prestava de 007, que é o do filme License to Kill. Talvez o único jogo que prestasse do 007. Mas a gente vai falar do 007. A Westgold eu cheguei à seguinte conclusão. Ela só publicando, ou seja, e manda a fita ou disquete e botando pra coisa, era ok. Tanto é que tinha depois o Flashback, ela publicou um monte de jogo e foi feito por outras empresas, ela publicando ok. Agora não deixa ela fazer jogo não. Segura ele. E aliás, nem fazia, né? Ela terceirizava pra empresas de fundo de quintal lá da Inglaterra. Inclusive foram eles que formaram a Konami UK, né? Isso explica muita coisa. Porque eles começaram a portar jogos da Konami para a Europa. Aí os japoneses pensaram, por que se, em vez de a gente fazer o jogo aqui e depois fazer lá, por que vocês não fazem logo aí as versões? Aí deram para eles o tal de Green Beret pra fazer. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Aí o que acontece? A Konami tirou das mãos da Westgold, fechou a Konami UK e entregou na mão daquela Imageworks que também só fazia. É um troço desse, a gente falou, tem um post. Caiu do fogo pra cair da frigideira. Em vez dela própria abrir um escritório em house lá na Europa. Konami. Você mostrando a que veio desde 1988, 1985. Só relembrando, é um post do dia 11 de outubro de 2015, em cima de uma publicação do blog do Xisco Cervera, que é o espanhol, que ele comenta sobre a história do Green Beret para MSX, que ele fala sobre a Imagine, fala sobre a Ocean e a Konami Limited, que é a Konami UK. Ô, Giovanni, vamos parar por aqui, vamos guardar essa pauta aí, uma pauta futura, promessas futuras para um futuro futurístico. Sim, vamos tirar os ingleses? Vamos fazer isso? Tem coisa pra caramba pra falar e a gente tá aqui queimando pauta. Então vamos lá. Parar onde alguém tem um ataque epilético por causa do Green Beret de MSX. Sim, tá bom. Vamos lá, Summer Games. Isso não. Mas é muito, mas o Green Beret é muito ruim e tá explicado aí do nome da Westgold. Pena que depois a Westgold virou só a West Sheet, né? Oh, yeah. Na verdade, a Westgold ela foi sinônimo de jogo olímpico no mundo ocidental, porque ela lançou uma série de... Vamos lá, Summer Games da Epix e o Westgold, né, também 84, são para Commodore 64, Apple II, Atari 2600, Atari 7800, Atari 8-bit, não só para 5200, por que será? ZX Spectrum, Amstrad CPC, Master System, Atari ST e Amiga. Aliás, este é o maior sucesso de jogo do Commodore 64, né? Sim, mas deixa eu só fazer um detalhe que você falou do 5200. Parece que a 5200 foi cancelada. Assim, tava 90% pronto e eles cancelaram. Não entendo por quê, por causa que as versões de Atari 8-bits e 5200 geralmente são irmãs. Então... mas exige modificação em alguma coisa, então alguém fala assim, o videogame foi pro buraco, para de fazer isso. Por aí, aliás, o cara disse mesmo. Aliás, quando a gente fala maior jogo de sucesso do Commodore 64, você tem que ler isso na sua mente fazendo scrolling na tela, música
Rocket City ao fundo, tá? Ah, com certeza. Passando em letras garrafais, assim, maior jogo de sucesso do Commodore 64. Cara, eu não tenho números, mas rumores disseram que chegou a 7 milhões. Carece muita informação. Não sei se ele vendeu 7 milhões, mas... O Jimmy Maher, ele tem um post bem legal do Digital Antiquarium, ele escreveu isso em 2013, sobre a versão deste jogo pro Commodore 64. Então fica o link aí, a ideia, de repente põe no show notes, também passando aqui embaixo com scrolling e música de Seed. Eu acho que a gente comentou sobre esse post dele. Eu acho que a gente tem um artigo no Retro Computaria. Sim, eu acho que a gente publicou também sobre isso. Então a gente põe, melhor ainda, publicamos, em vez de botar esse link, nós publicamos o nosso link para ganhar page view. Com certeza, claro. Com certeza. Claro. E olha, eu vou falar uma coisa sobre o Super Games, que tirando as versões do Master System de 16/32 bits, versões 8 bits todas vieram como base a do 64. O 64 foi a primeira a ser feita, as outras foram portes. Então vamos lá, modalidade. Salto com vara, achamos a vara. Saltos ornamentais, corrida, ginástica, nado livre, tiro ao alvo e remo. Desarmado e perigoso. Ok. Desarmado e mentiroso, certo? Esse jogo realmente foi tanto sucesso que ele foi relançado, vamos botar aspas aí, no Commodore 64 Direct to TV em 2004, cortesia da musa inspiradora aí. Opa, agora acho que é melhor não falar mais isso do Juan. Uma das musas inspiradoras do Juan, pelo menos até onde sabemos, ele infelizmente não pôde estar aí pra comprovar se é ou não. A Jerry Ellsworth, realmente é a mulher. Ela é muito capaz. Você tem algo a falar sobre o C64? Não, só ia comentar que foi um dos jogos que ela empacotou no pacote de joguinhos do Commodore 64 do produto dela. Mas aliás, o interessante é que as versões de Amiga, que a gente falou aqui 84, mas não tinha Amiga, nem tinha Atari ST em 84. Ai, caramba! Pois é, ela só saiu em 92. Sim, lá pra uma outra Olimpíada, olha só que engraçado. Aliás, o jogo fez tanto sucesso que lançaram um segundo, né? Logo em seguida, no ano seguinte, 85, já depois da Olimpíada, mas ainda tava num hypezão, e também foi lançado para várias plataformas. Commodore 64, claro, de novo, Apple II, Amstrad CPC, ZX Spectrum, PC-DOS agora, Atari ST e Amiga. Aliás, de novo, gente, só em 92 saiu do Atari ST e do Amiga, tá? Foram versões temporões. Já do PC-DOS saiu em 85 mesmo, pra CGAzão, pra Speakzão. Modalidade, né? Salto triplo, salto em altura, canoagem, remo de novo? Remo de novo. Arremesso de dardo, hipismo, esgrima e ciclismo. Eles economizaram o disquete, né, João? Porque a versão do Commodore 64 Summer Game e Summer Game 2, os recordes eram compartilhados, utilizando o mesmo formato de disco para gravar os resultados. Isso é uma coisa muito interessante, né? Você tinha esse save em comum, que eu acho que é um dos primeiros jogos a fazer isso, que eu me lembre, de um save comum de uma versão para a outra. Então era bem interessante. Não. Eu não lembro disso, não. Claro, você não teve Commodore 64. Não, eu não lembro de outro que salvasse. Não, é que é o seguinte, gente, disquete era uma coisa muito cara e o pessoal ficava com medo de gastar um disquete só pra guardar recorde. Em minha defesa, eu não vou lembrar porque os jogos de MSX eram em cartucho, então... Os jogos de MSX em disquete, eles até gravavam no PEC e no FMPEC, os que suportavam isso. Acho que tem alguns jogos de MSX que gravam direto no disquete também. E tem jogos que gravam na área do relógio. Sim, um lugar muito seguro pra gravar as fora. Firehawk Dexter 2 grava lá. E olha que ele faz isso de uma maneira muito boa, ele não bagunça nada, foi muito bem programado, ainda bem. Não é amaldiçoar o pessoal da Game Arts até hoje. Ah não, eles fizeram bem direitinho o serviço. Agora, João. Tem outro jogo que também fazia isso, mas agora eu não lembro. Mas eram raros, grava na área do relógio. E agora vamos aos títulos com nome de atleta, né? Que era uma coisa diferente do que nós tínhamos com jogos de futebol, porque logo de cara já surgiram os títulos com o nome de atleta, nome de jogador. Pois é, do futebol já teve Pelé assim, quase de cara, surgiu futebol aqui no Olimpíadas, a coisa só surgiu agora dessa Olimpíada de 84. Sim, e acho que depois das Olimpíadas, né? Durante e depois, né? Vamos lá para Darley Thompson Decathlon. Retrocomputaria, baixos teores de alcatrão e nicotina. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.